Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui, né? Esperando mais uma mulher apaixonante entrar em lugar e pensando, né, em algo que eu vi e agora há pouco. Imagina você aonde você está recebendo um vaso, uma tigela de sopa. Uma sopa gostosa, uma sopa do jeito que você gosta, com legumes, quentinha, frangos desfiados, do jeitinho que você gosta. Agora, nesse momento, ok, um sentimento. Imagina você ter acabado de chegar de um acampamento onde você se perdeu, onde você passou frio, onde sua barraca molhou, onde aconteceram milhões de coisas. E aí você chega e você recebe essa mesma tigela de sopa. Qual é o seu sentimento? Né? Então eu acredito que às vezes é importante a gente se colocar no lugar do outro. Às vezes é importante a gente sentir a dor do outro. Não só viver da palavra bonita, a empatia, mas sentir a empatia. E também se fortalecer com a resiliência do outro. Tomar como exemplo tudo isso. Então eu acredito que tudo o que está se passando agora aqui, todos esses depoimentos, todas essas lindas mulheres que estão dividindo um pouquinho do tempo delas, um pouquinho da história delas, é de muita valia para cada uma de nós, ou para quem achar que serviu aquela história, aquela lição, aquela fé. E agora eu tô chamando mais uma mulher apaixonante. Tá entrando aqui. Vamos esperar ela ver se ela tá me vendo. Aqui! Tudo bem, Pamela? Oi, amor, tudo bem e você? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Ai, perfeito, que bom. Tô te vendo. O que será? Pamela? Não sei. Aí, pronto. Oi, Oi. Bem, tá me primeiramente eu vendo quero... agora? Ah, tô sim. Primeiramente eu quero agradecer. Agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Agradecer a sua aceitação nesse projeto como um incentivo para outras mulheres, outras mães, outras pessoas que vão ouvir um pouquinho da sua história. E também parabenizar você. Parabenizar pela mulher, pela mãe, pela amiga, pela pessoa que você é, pela filha. Porque eu conheço já tem alguns anos e me orgulho muito em dizer que essa mulher apaixonante é minha amiga. Mora no meu coração. Apesar das nossas vidas serem corridas, muito Muito, corridas, né? De muito vez em quando a corrida. gente passa um tempo sem se ver, mas é aquela amizade que é para toda a vida, né? É verdade. E eu gostei. Então, eu queria saber de você um pouquinho o que você vai compartilhar com a gente nesse momento, nesse projeto. Uma parte da sua história, uma parte de superações, de conquistas, de busca, de fé. E eu tenho certeza que vai servir como um exemplo para muitas outras pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Então, a minha história, né? Eu sempre.
um pouco da minha história, né? Eu sempre quis ser mãe, né? Na minha vida. E eu sempre tive alguns empecilhos em tentar, né? Nessa tentativa, né? De ser mãe. Eu tive endometriose, né? Tive que fazer um tratamento em 2010. E aí fiz esse tratamento, né? E, e deu as injeções da barriga, todo o tratamento que é feito com a endometriose. Você tira a endometriose do local que ela se encontra. E aí depois eu quis ter, né? O bebê, quando foi liberado para eu ter filho, né? Essa é a primeira parte da minha história. E aí depois eu fiquei grávida, né? Depois de 6 meses tentando, achei que não ia conseguir tão fácil, como dizia o médico. E aí eu fiquei grávida do meu primeiro bebê. Aí, após uns 3 meses grávida, eu perdi o bebê. Aí foi uma fase muito difícil, assim, da minha vida, né? Uma fase de superação. Na época foi, né? Logo depois da perda do bebê. É um luto, né? Um luto, nossa, horrível, horrível. Eu fiquei realmente, mudou muito a minha vida naquela época, né? Porque aconteceram várias coisas depois, acabei me separando do meu marido, hoje de novo meu marido, né? A gente voltou depois, mas acabei me separando. Então deu um giro assim de 360 graus assim na minha vida. E aí eu, como sempre sonhei ser mãe, então aquilo eu não aceitava aquilo. E aí eu fui tentar buscar entender isso de uma forma diferente. E aí eu fui e encontrei o espiritismo na época. Eu sou de uma família muito tradicional, muito católica, e aí eles não aceitavam muito isso, né? E aí eu acabei, sim, migrando para o espiritismo, que na época eu me encontrei, assim, foi uma forma de eu entender aquilo de uma forma leve. E aí realmente eu fiquei mais calma, mais tranquila. E hoje hoje não frequento mais, mas hoje eu entendo a vida ou após ou a morte, na verdade, de uma forma mais leve. Então, eu acho que eu sofro menos com a morte hoje, de qualquer forma, independente do que seja, assim, de quem seja. Eu acho que tem que ser mais leve. E aí, depois de tudo, a depressão, tive depressão, depois de tudo isso, e aí eu fui seguindo a vida. Aí depois de 4 anos disso ter acontecido, eu engravidei de novo. Eu encasquetei que eu queria engravidar e engravidei de novo. E aí foi mais rápido, né? Eu parei de tomar remédio, aí voltei com o meu marido, hoje meu marido, e voltamos, conversamos sobre ter filhos, que eu queria muito ter filho, de novo, mas que eu tinha medo, né? De engravidar e perder de novo. E aí tive filho novamente e veio a surpresa da minha filha ser deficiente auditiva, né? Aí foi uma gravidez extremamente complicada. Eu tive placenta prévia, ela não subia, então minha gravidez eu tive que praticamente passar toda de repouso. Então teve várias coisas, assim, uma gravidez difícil. Aí vem a notícia quando a Maitê nasce, no teste do ouvidinho, que eu descubro que a minha filha era deficiente auditiva. Aí começa todo um percurso, né? Porque você descobrir que a sua filha é deficiente já não é fácil. E você precisa descobrir o caminho que você precisa seguir para sua filha não ser prejudicada de alguma forma dessa deficiência. Então você tem que procurar os meios. E aí foi onde a gente foi. Então eu fiquei muito sem chão inicialmente, sem chão mesmo, sem saber como fazer as coisas ou por onde seguir. Mas graças a Deus, com muita fé, Deus iluminou a gente para o melhor lugar. Tive algumas ajudas também, mas para o melhor lugar, para o melhor. Hoje a minha filha ela se trata no Instituto Rio Verde, em São Paulo, que é pelo HC, Hospital das Clínicas.
E assim, eu tava comprando aparelho auditivo que a minha filha ia usar no particular já. E a minha filha foi chamada para a NHC um dia antes da gente fechar o negócio com o aparelho auditivo que ela ia usar, uma criança de 1 ano e 8 meses. E aí fomos chamados lá, fomos contemplados assim com essa graça. E aí a gente vem a descobrir que o aparelho que eu ia comprar não era um aparelho ideal para a idade dela, não era um aparelho ideal para uma bebê. E aí, com tudo isso, a gente vem sempre entendendo que Deus, ele põe a mão na frente, ele te encaminha, ele não vai te dar um fardo que você não possa carregar. No caso, a deficiência da minha filha não é um fardo, mas eu vejo como uma esperança. Acho que a gente tem que ter mais fé nas coisas. Aí ela fez uma outra cirurgia, né? Eu tive que entregar ela para um centro cirúrgico com 1 ano, para colocar um dreno no ouvido, para ver se o problema que ela tinha não era uma deficiência mesmo, ou era só um entupimento de alguma coisa da placenta que possa ter ficado, algum resíduo. E não era, definitivamente não era uma deficiência mesmo, mas a gente tentou todas as formas, né? E esse era o caminho. Entregar seu filho num centro cirúrgico, você não pode entrar, você tem que privar de sono, você tem que privar de se alimentar. No caso, ela só mamava, uma criança pequena, você tem que privar de se alimentar no peito, né? Era muito difícil. Só Mas a gente Deus. passou por tudo isso, só Só Deus. Deus. Muita força, muita força de Deus mesmo. É. Porque era muito difícil. E aí a gente superou, estamos aí, minha filha nem parece que tem deficiência auditiva. Ela é extremamente, ela fala super bem, ela entende tudo muito bem, porque o medo de ter um filho deficiente auditivo é o medo de ser não só surdo, mas de ser mudo também. Porque praticamente se nascer surdo total, você vai ser mudo, porque você não vai escutar para poder falar. A gente aprende a ouvir. E exatamente. E a minha filha, ela é deficiente parcial, ela ouve a partir de 60 decibéis, então é um deficiente que ouve sem um aparelho auditivo, mas ela já se adaptou tanto que ela não fica sem o aparelho auditivo, porque ela sabe que é pro bem dela. Hoje ela tá com 4 anos e meio e ela pede para colocar aparelho auditivo. Ela sabe quando acaba a bateria do aparelho dela. Então ela tem assim perfeita noção do que é o aparelho e da importância que ele tem para a vida dela. Então assim, são histórias de superação e assim, de imediato, o diagnóstico é muito difícil. Você Aceitação, realmente, né? nossa, O assim, medo. você fica sem chão. Sim, o medo de você não saber por onde ir, porque na verdade você não sabe por onde ir quando você descobre. Não sabe para onde ir, não E sabe como educar, né? Não sabe como falar, porque, como nossa, não tem agir, orientação, nada. né? Eu nunca conheci nenhuma criança que era deficiente auditiva. Eu nunca conheci. Então você não sabe de forma que você vai prosseguir. Porque não é uma coisa corriqueira do seu cotidiano. Sim. Então, aí você fica se pegando, né? Onde que foi, né? Qual é o problema? Por que que ela nasceu com deficiência? Se eu tiver outro filho, pode vir surdo total? Como seria isso? É genético? É hereditário? E aí você começa a descobrir. Começa a sua pesquisa. A pesquisa da sua família, etc e tal. Então, aí vai vindo as respostas, vai vindo, as coisas vão se esclarecendo, mas inicialmente é muito difícil ter um filho deficiente, qualquer deficiente, eu creio que não seja fácil, porque hoje a minha filha ela não tem esse problema de ter na escola alguma indiferença a respeito dela, Preconceito, porque ela né? é. Sim, porque ela é uma criança ainda e as crianças são curiosas. Então, vem um aparelhinho dela e fala, por que que ela usa aparelhinho? E aí a gente tem que explicar com toda a naturalidade do mundo que ela não ouve como você ouve e tá tudo certo. E para criança é tudo muito mais fácil, porque ela vai acabar convivendo com os amiguinhos e que não vai ter problema. Mas as pessoas externas, elas são mais maldosas, né? Elas olham diferente. Olha, é tão lindo e usa aparelho auditivo. Eu já ouvi isso.
E Imagina. aí, qual é o problema dela ser tão linda e usar aparelho auditivo? Tá tudo certo. Fala assim, e quem E usa óculos e quem precisa de outro tipo de de auxílio, acessório, né? qual é o problema, né? Exatamente. E aí que eu falo, eu levo muito de boa isso, eu penso, tá tudo certo, a pessoa não sabe o que tá falando. Então, para mim, hoje não, eu acho que eu sempre levei com muita naturalidade, eu sempre pedi para que Deus não tinha problema que a minha filha tivesse deficiência, desde que ele me mostrasse o caminho. E ele realmente mostra. Desde que você tenha muita fé, ele mostra. Porque é o que eu falei no começo da nossa conversa. Ele não vai te dar um fardo que você não consiga carregar. Não. Ele não vai te dar o problema que você não tem a solução para ele. Então E, eu creio que sempre vai ter uma solução para independência do problema. e desde o Hoje minha filha, princípio, né, Pamela? Só te cortando, porque sim, desde o princípio, eu, pelos anos que eu te conheço, um dos seus maiores sonhos era ser mãe. Eu sim, certo. acredito e eu tenho a certeza que Deus não coloca nada no nosso coração sem que vá acontecer. Ele não Exatamente. permite nós, filhos dele, sonhar com um filho ou sonhar com uma situação, com um projeto, com um casamento, com uma cura, Sim, sem que, com que ele não vá não vá dar providências para isso. Né? exatamente. Obviamente que junto com isso vem um aprendizado, porque nós somos seres humanos e somos seres em evolução, mas ele mostra novamente que sempre esteve e está ao nosso lado. Ele mostra o caminho, ele Sim, direciona pessoas. Às vezes eu imagino que tem pessoas que você nem imaginava que fosse te dar a solução para o problema da sua filha e falar, nossa, olha, várias pessoas. busca tal lugar, porque eu acredito que é onde você vai ter uma orientação, porque realmente é uma coisa que eu acredito que não só você, como a maioria das pessoas que está ouvindo hoje seu testemunho, né, não tem conhecimento do que fazer e como fazer. Itapira, por exemplo, Não, é uma cidade. até porque eu tô falando, né? Às vezes você não tem um deficiente na sua família. Você não tem ninguém próximo, um amigo, ninguém que tem um filho deficiente para você poder consultar. Nossa, como que você descobriu? Como que foi? Porque todo mundo, a pergunta que eu mais ouço, mas como você descobriu a deficiência da Maitê? Ela nem parece que é deficiente. Olha, eu descobri num teste de ouvidinho. Na verdade, eles não falam, né, que sua filha é uma deficiente, mas eles pedem para você procurar um especialista. E aí começa a sua saga. Eu, na verdade, eu tive uma pessoa, quando eu fui fazer o teste de ouvidinho, uma mulher muito grossa, inclusive, que ela já falou de imediato que a minha filha era deficiente. E então foi realmente, eu saí daquele lugar com um bebê de colo, se a Maitê tinha um mês, já achando que a minha filha não ia aprender na escola, que ela ia ser muda. Então, esse primeiro diagnóstico tem que ter muito cuidado quando você dá, até porque não é um otorrino te falando, é só uma pessoa que está fazendo um exame. Não, e é Então, complicado porque os seres humanos, às vezes, não têm empatia com o que fala e não se sente na dor do outro, né? Não vê porque o que não é você móvel um negócio desse, gente. acabou de ter o bebê, acabou de ser mãe e a pessoa vem e fala, você indo fazer um exame corriqueiro, que aliás, que hoje é corriqueiro, né? Porque eu vou Né? dizer para Hoje, você que quando eu tive o Ângelo, não fazia exame do ouvidinho, não fazia exatamente. teste. Então, isso, querendo ou não, é, é recente. Pelo menos É aqui no recente. Brasil, principalmente aqui em Itapira, que é uma cidade pequena, é recente, não se ouvia falar em teste de ouvidinho, ouvia-se falar no teste do pezinho, em alguns exames gestacionais que são primordiais, né? Mas não Sim, nesse sim. teste quando nasce. E aí você imagina, hoje, eu acredito que até hoje a informação ainda é muito pequena. Porque caberia uma É mulher pequeno, sim. dessa que fizesse um exame nesse tipo, né? No máximo, falar, olha, eu acredito que o exame deu alguma alteração, É, preciso que você vá
até um especialista Um otorrino, né? para que ele possa te orientar novamente ou repetir o exame. Mas eu acredito que para te dar uma resposta conclusiva é o médico, não precisa ficar nervosa, até porque você estava acabando de sair, acabando de Do parir, puerpério, né? né? Tá no É. puerpério ainda. Sensibilidade nota zero, humanidade nota zero, e infelizmente a gente às vezes tem que lidar com seres humanos, com pessoas nesse nível, né? Ou se tem, sim. Mas foi tudo certo, né? Eu falo que desde o início minha gravidez foi uma superação, porque a que eu perdi já foi difícil demais, mas a que eu fiquei grávida, que é a Maitê, foi uma gravidez extremamente complicada, muito difícil. Eu trabalhava uma semana, ficava 15 dias na Santa Casa internada. Então, assim, foi muito realmente difícil a gravidez já desde o início. Então, eu falo que acho que era para ser assim. Tinha que ser assim, tá tudo certo. Eu acho que Deus dá, como eu falei, volto a repetir, ele não vai te dar o fardo que você não aguenta carregar. Com E tá tudo certo. Não que ela seja um fardo, porque ela é o sonho da minha vida, realmente. E isso não é nada perto de vários outros problemas que a gente vê por aí, mas Na verdade, como foi hoje uma eu superação, né? Você conseguir sim, uma superação. e você E hoje eu vou buscar. no HC, vou no HC, eu vejo coisas que aí eu falo assim, nossa, minha filha não tem nada. Isso não é nada, isso não é nada. Quando você vai num lugar, num hospital desse porte, você vê coisas que é inacreditável. Eu Então tá tudo bem. imagino. Eu acredito É, é, tudo que você falou, porque às vezes, por isso de eu pedir também o seu depoimento, por eu saber a mulher especial e apaixonante que você é por toda a sua história. E especial por essa, porque você pode assim compartilhar também de que ter um filho com um probleminha não é um problema, você não vai deixar de não. amá-lo. Quem sabe conscientizar seres humanos que não estão passando por essa dor ou vivenciando essa situação, mas que eles sejam mais cautelosos nas palavras, nos olhares, no preconceito, porque criança não tem Ah, sim. preconceito, né? Porque Não, não tem. ninguém olha para você, nossa, você é tão linda, seus olhos são tão lindos. Que pena que você usa óculos, É né? verdade. Então, tipo, são os comentários que são tão, eu vou falar assim, ridículos mesmo, porque sem fundamento, né? Sem olhar para o ser humano, sem olhar para a pessoa, só olhando superficial e não vendo a alma, né? Em momento algum, nossa, viu sua filha, que menina linda, realmente, né? Linda fisicamente e linda espiritualmente, porque não vai ver um Ah, ela momento merece. que não vai ver ela sorrindo ou ela fazendo arte. Uma criança Ela é uma sendo belezinha criança. mesmo. Não é porque é minha filha, mas é o que eu falo, sabe? É, independente da deficiência do seu filho, aceite seu filho do jeito que ele é. E tá tudo bem. A gente tem que aceitar. É o nosso filho, veio assim pra gente porque a gente é especial e tem um motivo para tudo isso. Nada é em vão. Nada. E eu levo tudo isso com muita naturalidade. Nossa, muita naturalidade, desde sempre. Então, isso realmente, alguns comentários que a gente vê as pessoas cochichando, assim, isso não me afeta. Eu só penso, tomara que um dia você não esteja um neto, ou que você não esteja uma filha, e tá tudo bem assim. Só Sim, acho isso, assim. As pessoas são sim maldosas, mas como você disse, né? Criança não tem maldade, ela vai se adaptar a isso e já está adaptada. E vida que segue. ainda bem que a geração da sua filha, essas crianças, nesse sentido, já estão sendo criadas de uma maneira mais empática, de uma maneira Ah, com certeza. sem o preconceito, né? Porque eu acho que na minha época tinha um preconceito muito grande até do óculos, né? Mas aí era Aparelho, né? Aparelho dental, como que era feio antes, né? sim, sim, mas e nunca via como um lado bom. E apesar que antigamente eu via assim como esse preconceito de uma maneira mais leve. Hoje em dia parece que é uma maneira
de machucar, né? De agredir, né? De agressão mesmo. Antes era, por exemplo, uma brincadeira, né, que acontecia, que eu acredito que eu, você e todas as pessoas da nossa geração A nossa geração, sim. brincava, né? Hoje Não parece era. Hoje tudo é um bullying, tudo é muita maldade, tudo não pode falar. mas é E agressão mesmo, né? Uma agressão assim, de forma a ferir, não numa forma brincar, né? Parece que a intenção é ferir, mas exatamente. eu assim, eu fico muito feliz em saber que você se tornou e é essa mulher e essa mãe muito forte, guerreira, que, né, tinha que ser para você mesmo, porque não escapa nada, se Sim, tiver que falar, vai né? falar. Quem me conhece sabe, o que tem que ser dito é dito na lata. Isso é muito importante, né? Super sincera. Isso é muito importante. Que Super sincero. quisera eu que todos os seres humanos fossem assim, né? Sinceros. Exatamente. É. E aí vamos perguntar para você se hoje assim, diante de tudo que você passou, desde o seu sonho em ser mãe, essa parte da sua história, o que que você daria de conselho para uma pessoa que está te ouvindo, que está passando por uma situação parecida com a sua? Várias, né? Desde a perda da Sim. gestação, desde o problema com um probleminha com A relação à deficiência da Maitê. saúde da sua filha. Eu não vejo nem como se, eu não consigo nem falar que é uma deficiência. É uma deficiência, é o nome. É um nome, né? Mas é que, tipo assim, quando fala que é uma deficiência, parece que você vai ver uma coisa. Então, né? Mas é o que é, né? E não adianta a gente falar, é um probleminha. Não é um probleminha, é uma deficiência. E a gente tem essa dificuldade, por exemplo, de falar com o outro do que realmente é. Essa é a verdade. Ela é deficiente auditiva e tá tudo bem, tá tudo bem, Sim, sim. E aí, então, né? é, você tem razão. É que eu mesmo, por exemplo, eu não sei as outras pessoas, mas é que quando a gente pensa numa deficiência, né? Pensa numa deficiência, Não, pensa, nossa, num braço sem braço numa coisa ou mais alguma coisa grave, mais grave. ou numa coisa mais Isso. debilitante, né? E como a Maitê Isso, exatamente. Não é, que a auditiva não seja, porque se você não ouve, realmente tudo se torna muito debilitante. Eu não. Quando eu fiquei sabendo o que, que é a deficiência auditiva, eu não sabia o tanto que a audição é importante na nossa vida. Na verdade, a audição é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Depois do coração e o cérebro, é claro que é a audição, porque tudo depende da audição. Até pra gente comer, sentir gosto, depende da audição, tudo. Eu não sabia o tão incrível que era esse mundo, né? Hoje, estando mais dentro disso, aí você acaba sabendo mais, pesquisando mais. Mas se você não ouve, você não tem um bom equilíbrio. Você não consegue andar, você não consegue traçar uma linha reta, andando numa linha reta. Você não consegue atravessar uma rua sequer, se você não ouvir. Então é muito sério. É muito sério de verdade. E aí, e o que eu tenho para falar assim sobre isso, para uma pessoa que que está passando por algo de difícil, num momento difícil, é que não desista dos seus sonhos. O meu sonho era ser mãe, perdi um filho, tive depressão, foi muito difícil, mas tudo passa. E tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Sem Deus a gente não é nada. Nada, literalmente nada. com toda. E nada, a gente não é nada sem Deus. E eu acho que é isso, nunca desistir dos sonhos, por mais que seja difícil, né? Um luto como eu passei, e o medo de uma nova gravidez e de eu perder novamente por ter sido uma gravidez muito difícil, eu acho que não tem que desistir. Independente do que te reserva lá na frente. Então tem que tentar, sim, sempre realizar os seus sonhos, batalhar por eles. E eu acho que é isso. Acreditando em Deus, né? Acreditando que Deus Exatamente. sempre vai Sempre. te dar o melhor. Ele sempre vai te dar o melhor. Independente do como vem, do que vem.
é o que você falou inicialmente. Se ele vai te dar ele não vai te deixar, não vai deixar você sonhar por uma coisa que ele não vai te deixar conquistar. Não, Ele vai deixar você conquistar. Sempre vai ter a sua conquista. Então tem que sonhar. tem. Eu acho que é isso. Verdade. Bem, eu te agradeço novamente. Agradeço muito pelo seu tempo, pela pessoa que você Ah, que é, isso. por Se eu puder você. ajudar um 0,5% de alguém que vê isso, já tá ótimo. Isso é sensacional. Eu agradeço por essa disponibilidade e estar com o coração aberto em abrir uma dor e dividir essa dor e essa superação junto com a fé. Então, eu agradeço Sim, sim. muito, muito mesmo. E também te parabenizo novamente pela Ah, obrigada. mãe forte, guerreira que é, pela pessoa que é, pela amiga, pela esposa, pela filha, pela pessoa que eu conheço que é realmente uma mulher apaixonante. Quem conhece sabe. Somos. E muito obrigada. Obrigada por tudo. E eu acredito que algum dia desse mês de março a gente vai estar postando e eu tenho certeza que o seu depoimento vai fortalecer muitas mulheres que estejam passando por qualquer fase da vida que você passou e vão se encorajar diante da sua coragem, vão se espelhar diante da sua fé. E é esse o nosso propósito. Eu te agradeço É muito. isso aí. É isso aí. Parabéns, né, por esse mês das mulheres, para todas nós, né? Somos fortes, guerreiras, né? Mulher, ela nunca desiste dos seus sonhos. É muito difícil alguém tirar da nossa cabeça o que a gente quer. E eu acho que é isso mesmo. Uma tem que ajudar a outra com a informação que tem e da maneira que puder. Com Então, a certeza. minha mensagem é essa, né? De desistir nunca pra gente. Tem que batalhar pelo que a gente quer, pelos nossos sonhos, pela nossa família. E é isso. Maravilha. Perfeito. Um beijo, Um beijo. Obrigada por um tudo. beijão de nada, Saudades. um abraço. Outro. Fica com Deus. Amém. Tchau, Um tchau. beijo, amor. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.